E aí, pessoal, vamos então na nossa questão 14. Antes da gente dar continuidade à nossa questão 14, não esqueçam de dar o like no nosso vídeo e não esqueçam de inscrever-se também no nosso canal. Ok, a questão 14. Duas reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por 2 moles de carbono sólido que reagem com 1 mol de oxigênio em estado gasoso, produzindo 2 moles de monóxido de carbono. A segunda reação, o óxido de ferro 2, na forma sólida, mais 3 moles de monóxido de carbono, reagem produzindo 2 moles de ferro sólido, mais 3 moles de óxido de carbono. O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Considerando apenas estas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido para produzir 1 tonelada de ferro. Então, eu quero saber aqui a quantidade de carvão se eu produzir 1 tonelada de ferro. Este é o grande questionamento. Eu tenho então aqui as minhas reações, então eu tenho 2 moles do carbono, que aqui vai ser o meu carvão, o oxigênio vai formar 2 de monóxido de carbono. Mas estas duas reações aqui, para a gente poder fazer o cálculo certinho dela, considerando a partir do carbono e mais o consumo do monóxido de carbono, a gente vai ter que equacionar. Observem que na primeira reação eu produzi 2 moles de monóxido de carbono, mas a segunda reação ela consome 3 moles de monóxido de carbono. Então, estas duas equações aqui, elas não estão equilibradas, elas não estão balanceadas. Uma maneira fácil de fazer é a gente usar a regra da tesoura. Se eu tenho 3 moles aqui, eu multiplico tudo aqui por 3 vezes. Se eu tenho 2 moles aqui, eu multiplico tudo aqui em 2 vezes. 3 vezes 2, 6 moles de carbono, mais 3 vezes 1, 3 moles de O2, reagem produzindo 6 moles de monóxido de carbono. Aqui esta reação, 2 vezes o óxido de ferro 2, 2 vezes 3, mais 6 monóxido de carbono, vão reagir 2 vezes 2, produzindo 4 moles de ferro, mais 2 vezes 3, 6 moles de CO2. Né? Então, eu já tenho aqui as equações balanceadas. Uma coisa que é bem importante agora, 6 moles de monóxido de carbono foram produzidos, aqui foram gastos, corto aqui. Então, 6 moles de carbono, mais 3 moles de gás oxigênio, mais 2 moles de óxido de ferro 2, vão produzir 4 moles de ferro, mais 6 moles de monóxido de carbono. Então, aqui está a minha reação equacionada. O que o exercício pergunta? Se eu produzir 1 tonelada de ferro, qual é a quantidade de carvão que foi utilizada? Então, qual a quantidade daqui para produzir isto aqui? Então, são os 2 itens que vão ser importantes para a nossa equação. Carbono, eu sei que a massa é 12, 6 moles vezes 12, 4 moles vezes 56, que é a massa do meu ferro. Então, 12 vezes 6, 72 gramas, 56 vezes 4, 224 gramas. Então, o que isso significa aqui? Eu uso 72 gramas de carbono para produzir 224 gramas de ferro. Tá? O que o exercício está me perguntando? Se eu produzir 1 tonelada de ferro, quantos quilos de carvão eu vou precisar? Então, 1 tonelada de ferro, x gramas aqui. Então, eu vou voltar, como sempre, para a nossa regra de 3. X gramas vezes 224 gramas, 224 gramas vezes x,
é igual a 72 gramas vezes 1 tonelada. 224 gramas X é igual a 72 gramas tonelada. X é igual a 72 gramas tonelada dividido por 224 gramas. O que eu faço aqui? Corto grama, corto grama. Então, 72 dividido por 224, eu vou ter uma resposta de 0,32 toneladas. Está aqui a minha resposta. Esta é a minha resposta? Não. O exercício está perguntando qual a quantidade em quilogramas. 0,32 toneladas equivale, então, a 320 quilogramas de carvão que serão necessários para produzir 1 tonelada de ferro. Sendo assim, a gente acaba essa nossa questão número 14. Vamos passar agora para a questão 15, não esquecendo de dar o seu like aí, curtindo o nosso vídeo e curtindo também o nosso canal. Vejo vocês na questão 15. Tchau, tchau!